Salve, galera, vamos lá. Vamos trocar uma ideia aqui sobre o atual momento do Botafogo, tá? E tentar organizar as situações, beleza? Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade. E vamos tentar, né, desenhar aquilo que a gente vai precisar fazer até o fim do ano para ser campeão, tá? São mais 15 jogos do Campeonato Brasileiro e um deles já começa nessa próxima sexta-feira, onde o Botafogo vai a São Paulo, tá? Quando o Botafogo vai a São Paulo para enfrentar a equipe do Corinthians, tá bom? Vamos lá. Primeiro de tudo, importante a gente ficar atento num jogo que acontece hoje, tá legal? Nesta segunda-feira, a gente vai ter 2 jogos no Campeonato Brasileiro. Bahia e Santos, não interessa a gente. Grêmio e Corinthians. Na verdade, Corinthians e Grêmio na Neoquímica Arena. Essa partida, ela é um jogo adiado da 15ª rodada, né? Porque naquela ocasião, o Corinthians teve que jogar um jogo da Copa do Brasil no fim de semana contra o América, né? Tanto é que também tem um jogo entre Vasco e América que está adiado, vai acontecer no próximo dia 25 de setembro, né? E aí, a gente vai ter essa partida, né, acontecendo hoje, e é muito importante a gente ficar atento nela, né, por 2 razões, tá? Primeiro, porque o Corinthians, nosso próximo adversário, joga. Seria muito importante e interessante que o Corinthians vencesse esse jogo para ir um pouco mais tranquilo para enfrentar o Botafogo com um time alternativo visando, né, a Copa Sul-Americana. O Corinthians, 4 dias depois de jogar com o Botafogo, vai a campo contra o Fortaleza na semifinal da competição continental. Já a equipe do Grêmio, né, é importante que perca. Por quê? Porque aí vai com mais força para enfrentar o Palmeiras na próxima quinta-feira, certo? Então seria muito importante que o Grêmio perdesse hoje e que o Corinthians vencesse, tá legal? Mas disso a gente fala depois do jogo que acontece às 9h30, né? Agora não me lembro, acho que é 9 horas, né? Aí a gente faz um vídeo depois disso, tá legal? Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho pra você não perder absolutamente nenhuma novidade e vamos pra cima. Primeiro de tudo, o que tá incomodando o Botafoguense hoje, tá? É a posição no campeonato? Não. O Botafogo é líder do campeonato. É a distância para o segundo colocado? Talvez, mas é aquilo. Você parar para pensar no campeonato lá no começo, ninguém imaginava que o Botafogo pudesse ser campeão. Muito menos que na 24ª rodada estaria 7 pontos à frente do Palmeiras. Isso porque na última rodada eram 10. E é exatamente isso que está incomodando. A distância que já foi de 12 ao fim de uma rodada, né, ela já chegou a ser de 13, 14, contando um jogo a menos aqui, outro ali. Mas a distância ela foi de 12 para 7. Né? A distância caiu para 5 pontos. Tá? E o rendimento, o aproveitamento da equipe caiu nesse segundo turno, nessa reta inicial de segundo turno, em que o Botafogo tem jogos muito difíceis em sequência. O Botafogo pegou o São Paulo no Morumbi, o Botafogo pegou o Flamengo num clássico, o Botafogo pega o Galo fora, o Botafogo pega o Corinthians fora, aí depois tem o Goiás, mas depois tem um clássico contra o Fluminense, em breve tem Atlético Paranaense, depois tem Palmeiras, então assim, não tem moleza, né? E a gente vê, né? Acho que o que mais incomodou o torcedor botafoguense foi essa sequência. Eliminação na Sul-Americana, derrota no Clássico, e mais uma derrota, né? E aí o combo ele tá aí. A apatia do time. Acho que esse foi o pior de tudo, sabe? O Botafogo perdeu contra o Flamengo e a confiança do torcedor botafoguense não diminuiu, porque o Botafogo fez um bom jogo contra o Flamengo, apesar de ter perdido, tá? Só que o Botafogo contra o Atlético Mineiro não jogou futebol. O Botafogo não acertou o gol do adversário. Isso é absolutamente inadmissível para uma equipe que está defendendo a liderança do Campeonato Brasileiro num momento difícil. No mínimo, você tem que ser corajoso para acertar o gol adversário. O Botafogo ele teve uma posse de bola muito improdutiva, tá? Enfim, e não conseguiu vencer a equipe do Atlético Mineiro, tá? Acho que eu inclusive quero fazer um vídeo aqui sobre aspectos táticos, eu pretendo fazer isso amanhã ou depois de amanhã, tá? Mas acho que o Lage sofre do mesmo problema que não só o Castro sofreu no início da sua trajetória comandando a equipe do Botafogo, como a maioria dos técnicos portugueses que vêm começar trabalhos aqui no Brasil. Querem implementar os métodos deles sem avaliar contexto, característica, tá? E momento, sabe? Acho que é a grande questão. O Luiz Castro, eu me lembro de uma entrevista que ele e o Vitor Severino, se não me engano, eles deram, dizendo que era um absurdo o Botafogo jogar sem bola, né? Que a gente nunca vai jogar para não ter menos a bola.
E aí, com o passar do tempo, ele percebeu que, cara, com a quantidade de treinamentos que se tem, o calendário, a qualidade dos times que o Botafogo às vezes iria enfrentar, a retaguarda que ia ficar um pouco assim, o Botafogo ia ficar com a linha alta muito furada, seria mais interessante um jogo mais seguro. Em algum momento o Lage ele vai ter que perceber isso, tá? Eu não tô falando que o Botafogo tem que jogar no contragolpe, tá? Mas o Botafogo ele vai ter que ser mais inteligente para entender os momentos de não ter a bola. Que em alguns momentos a gente viu isso no próprio time do Lage, mas isso se perdeu nas últimas rodadas, beleza? Seguinte, e agora a gente tem a avaliação, que foi uma tabela que foi feita pelo meu amigo, que é o Pedro Schilling, né? Vocês conhecem ele já trabalhou lá pro ESPN FC, e ele falou aqui, são 11 vitórias que o Botafogo precisa pro título do Campeonato Brasileiro, tá? 2 delas já foram conquistadas, ou seja, faltam 9. O Botafogo ganhou do Inter e ganhou do Bahia. Contra o Flamengo, era para ter sido a terceira dessas 11 que faltam, para faltarem 8, o Botafogo perdeu o jogo, tá? Botafogo e Internacional, o Botafogo ganhou. Botafogo e Bahia, o Botafogo ganhou. Botafogo e Flamengo, o Botafogo perdeu. Aí os próximos jogos, Botafogo e Goiás, América e Botafogo, ele colocou esse jogo, né, nessa lista, porque se trata de uma equipe que está ali na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, porém, não vai ser um jogo fácil, porque o América é um time inconstante, mas é um time chato, sempre deu trabalho pro Botafogo e América, né? Botafogo e Atlético Paranaense, Botafogo e Cuiabá, Botafogo e Palmeiras, Botafogo e Santos, Botafogo e Cruzeiro, Botafogo e Grêmio e Coritiba e Botafogo. Coritiba que nesse momento é a lanterna do Campeonato Brasileiro, tá? Então são esses jogos, a gente tá falando aí de mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partidas, tá? Beleza? Pro Botafogo aproveitar e ganhar, e ter a possibilidade de ganhar, tá? E nisso, mas o Botafogo vai ganhar todos esses jogos, aí fudeu. Né? Primeiro que são jogos em casa, o Botafogo talvez não ganhe todos, tá? Mas levando em conta que o Botafogo ganhou o primeiro turno inteiro em casa, o Botafogo pode ganhar a maioria desses jogos, tá? E ainda sobrariam esses jogos que eu vou falar aqui pra vocês. Cruzeiro e Botafogo, 1 ponto conquistado. São Paulo e Botafogo, 1 ponto conquistado. Atlético Mineiro e Botafogo, derrota. Aí vem Corinthians e Botafogo, Fluminense e Botafogo, Fortaleza e Botafogo no Castelão, Vasco e Botafogo com o mando do Vasco, Bragantino e Botafogo lá em Bragança Paulista, Inter e Botafogo no Beira-Rio. Tá legal? Então, o Botafogo ele precisa de mais 9 vitórias, tá? 9 vitórias no Campeonato Brasileiro, beleza? Levando em conta que ele tem mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, né? A gente tá falando aqui de, na verdade, 17, 16, 15 jogos, né? Caralho, eu contei jogo que não já tinha acontecido, foi mal. Mas 15 jogos, o Botafogo precisa de mais 9 vitórias para se assegurar, tá? Isso levando em conta o Palmeiras ganhando tudo também, tá legal? Então, assim, o Botafogo precisa de mais 9 vitórias, beleza? 7, 8, assim, dessas 9, elas podem aparecer nesse bloco que a gente colocou no bloco 1 desses jogos mais fáceis. E ainda tem os jogos do bloco 2 que o Botafogo pode empatar e ganhar alguns jogos, embora perca alguns, tá legal? Nós só dependemos de nós. E essa é a grande questão. O Botafogo não pode ser o seu próprio adversário. E a gente viu que contra o Atlético Mineiro, o Botafogo foi o próprio adversário dele, porque o Atlético Mineiro também não desempenhou um bom futebol. Enfim, a gente vai trocar uma ideia sobre isso em breve. E essa é a realidade nesse momento. É fazer a nossa parte em casa e voltar a ganhar minimamente fora. Um abraço e fui.